Assim, o que eu senti, por mais que eu não estivesse no estádio, eu senti um Flamengo muito vibrante. Exatamente. Um Flamengo com, além da intensidade dentro de campo, um Flamengo que a cada dividida era um prato de comida para esses caras. E a torcida do Flamengo, ela pode ter todos os defeitos. Você aí pode achar que, não tem, né? Mas quando ela vê que os jogadores dentro de campo estão se doando, quando os caras estão correndo, quando os caras estão dividindo, estão botando o pé, estão vibrando com desarme, estão vibrando com bola rachada, isso é diferente, porque a torcida... O que aconteceu com o Marcelo, porque não dá para ficar dizendo, não tem lesão, não tem atletas dentro do elenco. Repito, o problema do Flamengo é a falta de comando da diretoria. A partir do momento que a diretoria não se impõe no dia a dia do Flamengo, esses problemas eles vão ser destacados. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo. Então já deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Galera, eu preparei aqui para vocês dois cortes aqui dos programas aqui SBT Rio e também os donos da bola Rio de Janeiro. Agora vamos direto aqui para o vídeo. José, o que foi muito falado ontem, quando o Vene trouxe a escalação de forma exclusiva aqui com o nosso drone, o drone do VD, que é muito poderoso, era esse negócio de 3 zagueiros. Puxa, será que vai dar certo? Pedrosa até trouxe um recorte tático que não era bem assim, que fica até um time bem ofensivo e que ele entendeu até a estratégia do Sampaoli. E deu certo, né, Théo José? Deu certo sim, apesar de ter visto uma foto no vestiário do Flamengo, e eu acho que o Davi Luiz precisa ficar um pouquinho mais de tempo malhando, né? O Davi Luiz me parece estar um pouco fora de forma, mas deu certo sim. E deu certo também porque ontem o Thiago Maia e o Gerson jogaram muita bola, né? O Thiago Maia é impressionante, ajudou demais, né? Dos dois lados. O Gerson também. O Gerson ontem, para mim, ele foi um jogador mais tático do que técnico. E um outro detalhe também, né? O Fluminense do Fernando Diniz ajudou, né? O Fluminense ele fica muito com a posse de bola, mas ele não entra na área, né? Então os zagueiros ficaram de uma forma, os 3 zagueiros do Flamengo, eles ficaram de uma forma muito tranquila, porque tiveram pouco trabalho. Quem mais deu trabalho foi o Arias, e toda vez que o Arias pegava a bola, seja na esquerda ou seja na direita, que ontem ele acabou mudando de posição, tinham 2 jogadores do Flamengo em cima. Então ele fez muito pouco. O Cano está isolado, o Arias também está isolado, o Ganso ontem raramente chegou perto da área do Flamengo. Então eu acho que o esquema de jogo do Fluminense, que a gente vai falar daqui a pouco, o torcedor do Fluminense está preocupado hoje, e com razão, o esquema de jogo do Fluminense já não funciona, sabe? Eu não sei se são os desfalques, o Alexander faz uma falta tremenda, o meio de campo sem o Alexander, ele fica travado, o André fica preso, então faz uma falta tremenda no time do Fluminense, mas deu certo sim. Mas eu digo, ontem não foi um bom jogo do Fluminense, então qualquer esquema ontem seria mais fácil do Flamengo dar certo. Ô Pedrosa, em cima do que o Théo falou do Flu, a gente comentou aqui também, Théo, como é que o Alexander faz falta, né? Como esse menino se transformou realmente no motor do Fluminense. Claro, tiveram outras ausências, inclusive a do Marcelo. Já quero vir com você, Vene, em relação ao Marcelo, e depois vamos falar também de Flamengo. Ô Lucas Pedrosa, além dos desfalques, será que a má fase do Cano, e quando a gente fala má fase para um artilheiro, é ficar 4 jogos sem marcar para um cara que marcava a doidada todo 5 jogo? agora. Isso a gente já pode falar que é uma má fase, porque o cara vive de gol. Talvez esse não seja o maior dos motivos, ou você acha que é equilibrado a ausência do Marcelo, a ausência do Alexander e a má fase do Cano? Cano perdeu ontem 2 gols que nunca vi Cano perder. É uma soma de fatores, Fernandão, e eu posso falar isso até pelos números também que a gente tem que ler para interpretar. O Fluminense ontem teve 71% de posse de bola, criou apenas 2 chances claras no jogo. Isso é muito pouco para um time que produz como o Fluminense. O Flamengo, por exemplo, com 29%, teve 5 finalizações no gol e 12 finalizações no geral. O Flamengo jogou muito mais bola que o Fluminense com menos bola no pé. Então, assim, eu acho que é uma soma de fatores. Tecnicamente, já venho alertando isso há um tempo. O Ganso caiu de rendimento, o Arias caiu de rendimento, a ausência do Alexander, a ausência do Marcelo, o André caiu de rendimento. É uma equipe que tecnicamente e individualmente, além da questão tática, caiu de rendimento. E o Cano entra nesse quesito, o Cano entra nesse ponto. Por quê? Se os companheiros que armam para ele, se os companheiros que produzem para que ele possa finalizar caem de rendimento, ele também perde as chances
que ele tá tendo. Por quê? São poucas chances, a gente sabe que ele é um cara letal, mas é outro também que caiu de rendimento. Aquela bola ali que sobra pra ele na cara do gol lateralizada, eu duvido que o Cano de 2, 3 meses atrás perderia esse gol, porque é um cara que tem o faro de gol. Então, assim, pra mim, Fernanda, a soma de fatores da má fase do Fluminense, ela tem a ver com a questão técnica e tem a ver com os desfalques. O time até produz, essa bola aí que eu tava falando, né? O time até produz bem, só que o problema é não estar conseguindo colocar a bola na rede, e aí a gente tá falando aqui de um artilheiro do Fluminense. E quando ele não tá bem, o Fluminense também pega. E tem também a ausência do Marcelo, como a gente comentou. O que aconteceu com o Marcelo, Vini? Mas antes de falar, Marcelo como titular e atuando durante 90 minutos, fisicamente ele tá um leão e ontem ele fez uma grande partida. Se o Davi Luiz e o Léo Pereira fizeram uma grande partida, é graças ao que o Fabrício Bruno fez. Inclusive, ele deu uma assistência pro gol do Arrascaeta, uma assistência de cabeça, não foi por acaso. Ele mirou o Arrascaeta e o Arrascaeta conseguiu concluir a gol. Sobre o Marcelo, pelo que eu venho lendo o noticiário de pessoas que acompanham o dia a dia do Fluminense, ele não tem lesão. O Fluminense afirma que ele não tem lesão e que foi uma escolha do próprio Marcelo em não atuar nessa partida por entender que não é uma decisão, que se fosse um jogo mais importante, ele entraria em campo. Com todo respeito, Fernanda Maia, para mim isso tem um outro nome, se chama pipocar. Não dá para o Marcelo chegar, não ter lesão muscular e simplesmente não entrar em campo, decidir não entrar em campo porque está com medo de se lesionar, de se machucar e precisar ser substituído durante o jogo. A gente está falando de um Fla-Flu, de um jogo de oitavas de final da Copa do Brasil, que era importante sim. E por que o Marcelo não entra em campo se ele não está machucado? Não, e tem um detalhe, se não passar das oitavas, não chega na final. Exatamente, então como que não é um jogo decisivo? Claro que é um jogo decisivo importante, o Marcelo foi contratado para isso. E por que não entra em campo? Ah, tá sem lesão, tá sem treinar. Como que tá sem lesão, tá sem treinar e sem jogar? Então qual é a justificativa para não entrar em campo num jogo decisivo como esse? Diante do rival, que é o Flamengo. Então, assim, não tem justificativo para o Marcelo não entrar em campo. Ou o Fluminense vem a público e explica a situação clínica de fato, o que aconteceu com o Marcelo, porque não dá para ficar dizendo, não tem lesão, e ele não entra em campo num jogo decisivo como esse, de Copa do Brasil, oitavas de final contra um rival, não faz o menor sentido. A gente está falando de um jogador super importante. O Marcelo é cracaço da bola. E ele tinha sim que estar em campo. Se ele não tem lesão, ele tem que entrar em campo. Inclusive, ele sai aos 38 do primeiro tempo, né? No Fla-Flu, foi ali que ele até se machucou, Theo. E ali o Fluminense, até a saída dele, era outro Fluminense. Dos 4 tempos, o melhor foi até a saída do Marcelo, né? Olha, se ele não tem lesão e ontem não jogou por uma opção, isso é um grande absurdo, porque o Fluminense ontem nem de lateral improvisado. E outra coisa, se um Fla-Flu decisivo, ontem era uma decisão. O Fluminense perdeu, não se classificando de cara, sem falar em bilheteria, mais de 4 milhões de reais. O Fluminense está fora da Copa do Brasil. Então, se ele é para escolher jogo e não escolhe um Fla-Flu decisivo com quase 70 mil pessoas no Maracanã, vai escolher o quê? Com todo o respeito do mundo. Vai escolher qual jogo, então? Então, se ele realmente tinha condições de jogo e fez uma escolha pessoal, eu acho que o Vene tem razão. O Fluminense tem que vir na pública e explicar, olha, o Marcelo não jogou por isso. Essa justificativa, eu acho um dos maiores absurdos na história do clássico Fla-Flu. Eu acho que até Pedrosa, se tiver uma chance de lesão, porque às vezes o jogador é tão experiente e até porque às vezes até porque as lesões dos meninos são mais graves do que as dos mais velhos, porque os mais velhos, às vezes o menino quer levar até o final e vai e piora a lesão. O cara que é experiente, ele já sente na hora e já até pede pra sair. Talvez até podia ter uma chance de ter um agravamento de uma lesão que já tá até quase 100%, mas isso tem que ser falado, pra não dar essa impressão de que realmente, o Marcelo já tava tudo certo, tava tudo bem, e ele falou, não, eu não vou jogar. Então, se tem realmente uma chance, se tinha uma chance de piorar uma lesão, de agravar uma lesão, que isso seja falado pelo Fluminense, porque a comunicação é tudo na vida, ou né? Que fique ao menos no banco de reservas. Se você quiser ludibriar o seu adversário, porque, pelo que dá a entender, o Fluminense queria deixar essa dúvida até o fim para confundir o adversário. Aí depois veio a notícia que ele não tem lesão, que ele optou por não entrar em campo. Fica no banco de reservas então, porque é um jogador importante. A gente está falando de um jogador que tem uma história absurda no futebol. É um cara que ganhou muito título na carreira no Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Aí ele escolhe simplesmente não entrar em campo.
Não faz o menor sentido isso. Pipocou, essa é a verdade. Ô Pedrosa, e aí a gente sentiu no Fluminense a questão do elenco, né? Já tá começando a pesar a conta do calendário pro Fluminense. Para você ter noção, Fernanda, ontem o Fluminense fez 5 substituições. Gabriel Pirani, Arthur, John Kennedy e Isaac. Todos eles têm até 21 anos, são garotos. E o outro foi o Alan, que está longe de viver uma grande fase, mas que também é um cara revelado pelo Fluminense. Então, assim, o banco fez muita falta ontem pro Fluminense. O Flamengo, que só fez 3 substituições, 2 delas foram Everton Cebolinha e Everton Ribeiro, que entram e oxigenam o próprio time do... É outro também que está subindo de rendimento nesse momento do Flamengo. Então, assim... Quando eu falei ontem aqui, galera, brincando, né? Infelizmente, eu tendo a acreditar que o Flamengo vai se classificar. E foi isso que eu estava analisando, porque o Flamengo, mesmo como o Vene falou, o Fluminense teve bons desempenhos, mas perdeu. E o momento do Flamengo era de não estar perdendo e acumulando confiança. E foi exatamente isso que a gente viu em campo ontem. Um time confiante e um time já entendendo um pouco mais do esquema tático do Sampaoli. Pra mim, ontem é muito mais mérito do Flamengo do que demérito do Fluminense. Agora, a fila do perdão tem que ter o Davi Luiz também. Eu vejo muito torcedor criticando o Davi Luiz e ontem ele fez uma grande partida e ninguém tá... O torcedor do Flamengo não está preparado para isso, para essa discussão. O Davi Luiz fez uma boa partida, sim. O torcedor rubro-negro tem que ter a humildade de chegar e falar: critiquei o Davi Luiz, beleza, mas ontem ele fez uma boa partida. Eu não entro nessa fila do perdão do Não Davi entra, Luiz, Theo. Não. Eu acho que o Fluminense facilitou demais a vida dele. Demais. Aquele toquinho de bola do Fluminense ali nas pontas, o cara que tá no meio tá na boa, sabe? Eu acho que facilitou demais. E muitas vezes o Davi Luiz teve a oportunidade, chegando na cara do gol, né? Porque ele vinha de trás, o Fluminense dá esse espaço, e não acontecia. Eu ainda não entro nessa fila do perdão do Davi Luiz, não. Eu acho, além do que, eu acho que ele não está na sua melhor forma. Olha aqui, vamos colocar na tela aqui a nossa enquete, @SBTRio. Você segue a gente no Twitter e vota. @SBTRio Oficial, você segue também a gente no Instagram e vota também. Agora a gente também você pode votar na enquete lá no Instagram. A enquete é o seguinte: no BBB do Malvadão. Quando o Flamengo ganha, da mesma forma. Agora, que bela festa das duas torcidas. Muito bonito. Belíssima torcida. De parabéns. Vocês dois estiveram no muito estádio bacana. ontem, né? A gente foi no estádio ontem. Muito bacana ver as duas torcidas ali comemorando, incentivando o seu time com os cantos maravilhosos. Muito bacana, sem violência, sem nada. A gente fica realmente emocionado, né, de ver uma festa tão bonita das duas torcidas. E quase 70 mil pessoas ontem, né? Geralmente Exatamente, o Maracanã tem 69 a presença um pouco reduzida por causa da torcida visitante e tal. Ontem não, né? Com as duas torcidas, quase 70 mil pessoas. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de ter um clássico com tanta gente assim. A gente espera que segunda-feira tem Flamengo e Vasco, né? Isso. Por ser segunda-feira, talvez um pouco a galera... Mas hoje não tem mais essa, não. Hoje foi quinta, pô. Quem não quer um joguinho na segunda-feira para ir ao Maracanã, pô? Adoro, Até pô. ontem, 25 mil vendidos. Vamos ver se esse número aumenta, mas esses quase 70 mil presentes no Maracanã, acho que gostaram do jogo. Óbvio que o torcedor tricolor mais incomodado por conta da eliminação, mas foi um jogo de estratégias diferentes e que, no meu ponto de vista, o Flamengo conseguiu, não só pelo resultado, mas pelo que foi o jogo. O Flamengo, pelo que se propôs a fazer, foi melhor do que o Fluminense. Quando você pega os melhores momentos da partida, o resultado, você tende a pensar que o Flamengo foi muito melhor em todo o jogo. Mas eu penso um pouco diferente. Eu acho que o Fluminense não fazia um primeiro tempo ruim. Sim. Os 15 minutos foram muito ruins partidos, primeiros. Não teve Muito chance pra brigado, ninguém. né? O primeiro chute foi do Davi Luiz, fora da área, que o Fábio encaixou tranquilamente, com 14 minutos já. E aí, depois disso, o Fluminense teve 3 chances, as 3 com Cano. Uma ele estava impedido, chutou por cima. A outra foi uma bola de fora da área que o Matheus Cunha quase se complica. Tem sequência, né? Dá o escanteio e no escanteio. Isso, e no escanteio, o Nino raspa a bola, o Cano tem a chance e chuta por cima. E aí, logo depois dessas 3 chances, quando o Fluminense estava se soltando mais, o Flamengo consegue fazer o gol com a Arrascaeta. Gol de cabeça, que não é a especialidade dele. E aí, depois disso, o Fluminense tem que remar tudo de novo e começa a se complicar, né, Tisson? Até no segundo tempo também, o Flamengo se sente mais confortável nessa condição, esperando o Fluminense. Não, exatamente. A leitura é perfeita, né? Eu acho que tem outro aspecto, eu acho que fez uma grande diferença para essa partida, principalmente. Para as duas partidas dessa decisão, né? Desse confronto, que foi a postura dentro do jogo. O Flamengo teve um comprometimento muito grande de competir, de não deixar o Fluminense criar a melhor situação do jogo dele, deixar ele desconfortável, que é aquela situação de você pressionar todo momento o adversário quando tem a saída de bola. E o Flamengo fez muito bem isso, conseguindo pressionar, deixando o Fluminense incomodado.
pressionando lá em cima, no campo ofensivo, no campo defensivo do Fluminense, não deixando o Fluminense chegar no campo ofensivo. Chegou algumas vezes, logo no início, e depois o Flamengo controlou esse aspecto. Acho que a postura da equipe competitiva do Flamengo fez com que o Flamengo saísse vencedor. O Fluminense não competiu. Eu falei, na final, o Fluminense foi competitivo, foi mais forte, e o Flamengo não competiu e tomou a goleada e foi derrotado. Dessa vez não. Dessa vez foi diferente. O Fluminense não competiu e o Flamengo entendeu a decisão. Veio também lá de cima da torcida, né? Exatamente. A torcida desde o início lá, a primeira dividida, a torcida já cobrando, incentivando. E aí os jogadores dentro de campo vai entendendo aquilo ali. Aí, alguns jogadores particularmente fizeram uma grande partida no time do Flamengo. Esse aí que está fazendo essa jogada aí, que para mim foi um monstro dentro do jogo. E mais uma vez, até né? fazer o gol, porque Sim. ele tem crescido muito dentro da partida, que foi o Fabrício Bruno. E aí Thiago Maia e o Pulgar ali no meio campo foi muito absurdamente tirando o espaço do Ganso. O confronto do lado esquerdo, apesar dele não ter ido muito bem ofensivamente, mas defensivo ele ajudou muito, que foi a Ayrton Lucas, tirando ali o confronto ali, que a gente fala, o combate de 1 contra 1, que foi contra o Arias. Ele ganhou todas as jogadas e aí o Flamengo teve essas individualidades. Que aí, mesmo o Flamengo não tendo aquele trio ofensivo tão agudo, que você jogou com a Arrascaeta mais por trás, você deixou o Gabigol lá na frente, mas o time é muito competitivo, né? Então, assim, o Gabigol não desistiu de nenhuma jogada, foi, né, no final ali, conseguindo fazer o segundo gol. E esse aí, né, cara? Pra mim, a gente sempre fala do Arrascaeta. O Arrascaeta é um cara que faz a grande diferença técnica do time do Flamengo. Ele consegue achar o último passe, ele consegue achar com genialidade, com passe, com muita facilidade. Parece que o passe é fácil, mas ele bota com muita qualidade o passe. E ele mesmo não estando 100%, eu boto aí que ele esteja hoje uns 50% da parte física dele e da parte técnica. Mesmo assim, ele fez a grande diferença nesse time do Flamengo. Porque ele consegue dar ritmo ao time do Flamengo. Ele sabe o momento de acelerar, ele sabe o momento de frear. Então, aí quem cresce com isso é o Gerson. Lembra quando a gente falou que o Gerson não consegue fazer quando tem a ausência dele? E aí teve a troca. Sai o Arrascaeta e entra o Everton para dar essa continuidade da qualidade. O Everton entrou muito bem para isso. Então, assim, a diferença, o diferencial é a substituição que fez a grande diferença também para o Flamengo sair vencedor dessa partida. Uma coisa é você ter jogadores que entendem muito bem a questão tática, que fisicamente são muito fortes, mas outra coisa é você ter um jogador especial como o Arrascaeta. Esse cara ganha jogo, esse cara desequilibra, esse é um cara diferente, é o cara que vai te dar a criatividade que você pode não ter, se ele estiver em campo, isso vai acontecer. E faz muita diferença, né, Duralhão? Muita diferença. Ontem, no primeiro tempo, eu fiquei especialmente de olho no Arrascaeta, por conta dessa volta dele depois de 2 semanas. A última partida tinha sido justamente no último Fla-Flu, né? No Fla-Flu da ida, ele saiu sentindo. E o Arrascaeta, assim, no primeiro tempo ele deu esse ritmo ao Flamengo, controlou bem o meio-campo como ele faz sempre, mas ele não chegou a ser brilhante. Não fez tantas jogadas assim, mas até quando ele não é brilhante, ele decide, né? É incrível. Exatamente. Numa jogada que nem é a especialidade dele, que é um gol de cabeça. A gente não vê o Arrascaeta fazendo tantos gols de cabeça, mas isso só mostra o quanto, de toda forma, de qualquer forma, ele consegue ajudar o Flamengo, consegue ser decisivo. E é muito importante o Arrascaeta voltar nesse momento da temporada, né? Não só ele, ontem teve Everton Ribeiro voltando também, o Léo Pereira, o Flamengo. Agora, passou por uma decisão de Copa do Brasil para seguir vivo. Segunda-feira tem um clássico contra o Vasco, também é sempre importantíssimo. E na quinta-feira tem uma final aí já na Libertadores, também precisa vencer o Racing, jogando aqui no Maracanã. Então, assim, claro que ter o Arrascaeta de volta é sempre bom, mas se tinha um momento especial para tê-lo de volta, é agora. Essa semana é muito determinante para o Flamengo. Copa do Brasil já deu certo, falta a Libertadores e o Brasileiro aí também. É o momento de você respirar, vamos lá, vamos trocar agora. O Arrascaeta jogou aí uns 60 e pouco, 70 isso aí. Então você deixa ele de fora, deixa ele, bota o Everton Ribeiro. Sim. Aí você dá mais ritmo pro Everton Ribeiro, deixa ele jogar o primeiro tempo todo, mais um pouquinho, aí depois você bota um pouquinho mais o Arrascaeta, para não ter esse desgaste, não ter necessidade de você desgastar um jogador que está voltando de lesão. Sim. E aí você vai colocando e equilibra a equipe, principalmente os 2 jogadores que têm essa facilidade de criação. Eu concordo com você. E ontem, assim, além de toda a questão da volta do Arrascaeta, acho que a ausência do Marcelo também influencia faz muito. muita assim diferença. como O lado Alexandre. esquerdo do Fluminense todo, né? Exatamente. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal Mundo Fla React.
aqui nós temos conteúdos diários sobre o Flamengo. Galera, vou pedir para vocês que nos ajudem a trazer conteúdos diários para vocês, deixando o seu like, se inscrevendo aqui no nosso canal, ativando o sininho das notificações e também, se você puder, compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.